Você pode aplaudir Jesus? É tudo por Ele, Ele é maravilhoso. Quem está cheio de expectativa em relação àquilo que Deus vai fazer nessa noite? Eu vou nessa noite ser rápido, prático e profético. Pastor, o prático, o profético, mas o rápido. Abre comigo no livro de Ezequiel, capítulo 1, a partir do versículo número 1. Você está me ouvindo bem? Aleluia, aleluia. Nessa noite de verdade eu quero compartilhar com você um texto profético, um texto absurdamente profético. Irmão, no nome de Jesus, olha, fala para a pessoa que está do teu lado, é melhor, fala para pelo menos 2 pessoas que estão à tua volta, diz assim, mas fala com voz de profeta, não ouse falar com uma voz qualquer. Além de falar, você vai apontar, porque todo profeta aponta o caminho. Então você vai falar com voz de profeta e você vai apontar para essa pessoa e vai dizer: ei, hoje vai ter milagre no vale. Aleluia. Hoje vai ter milagre no vale. Irmão, eu sinto muito forte no meu espírito Deus falando que Ele está pronto em operar. E a única coisa que Ele precisa de mim, de você, olha para mim, porque isso é super importante, isso pode mudar a tua história. A única coisa que Ele precisa de mim e de você é de fé, confiança, e também Ele pede para que você profetize. Então profetiza mais uma vez sobre essa pessoa que está do teu lado. Diz para ela: hoje vai ter milagre na tua casa, hoje vai ter milagre na tua família, hoje vai ter milagre no teu ministério, hoje vai ter milagre junto aos teus filhos. Meu Deus do céu, hoje vai ter milagre na tua vizinhança. Aleluia. Abre comigo no livro de Ezequiel, no capítulo número 1, no versículo número 1. Assim diz o texto: no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, os céus se abriram e eu tive as visões de Deus. Irmão, eu posso começar te fazendo uma pergunta? Você está disposto a ver os teus sonhos sendo frustrados, para que os sonhos de Deus possam te alcançar? Você está disposto a ver os teus planos sendo frustrados, para que os planos de Deus possam te alcançar? Sim ou não? Se sim, levanta a mão, me deixa ver. Quem não levantou a mão ou não quer participar da enquete, mas está tudo bem. Fecha os teus olhos. Nós estamos em um ambiente profético. Palavras liberadas em ambientes como esse se tornam realidades. Faz uma oração junto comigo. Diz assim comigo nessa noite: Deus, a partir dessa noite, eu abro mão dos meus planos, dos meus sonhos, para viver única e exclusivamente os teus sonhos, os teus planos. Amém. Fala para a pessoa que está do teu lado: prepare-se para viver o que você acabou de orar. Ezequiel foi um homem que viu os seus planos sendo frustrados, para que os planos de Deus pudessem alcançá-lo.
Ezequiel foi um homem que passou pela dor da frustração de ver os seus planos e os seus sonhos não se realizando. Pastor, o que significa frustração? Frustração, olha para mim, é todas as vezes que você tem uma expectativa e essa expectativa não é atingida. A frustração vem quando você faz planos, tece sonhos e projetos e alvos e metas, e esses alvos e essas metas e esses projetos e esses sonhos muitas vezes não acontecem. E quando eles não acontecem com você ou sobre você, vem a frustração, vem a decepção. A psicologia, por meio da psique, diz que todas as vezes que nós temos uma expectativa e essa expectativa não é atingida, nós passamos pelo fenômeno da frustração, e muitas vezes essa frustração pode gerar em mim e em você um certo bloqueio. Irmão, nós fomos ensinados desde pequeno, desde muito cedo, a fazer o nosso melhor. Desde muito cedo, desde muito pequeno, nós fomos ensinados a fazer aquilo que colocarem nas nossas mãos com excelência. Porque se nós fizermos o melhor, se nós fizermos com excelência, nós seremos recompensados. Nós teremos êxito, nós teremos sucesso. Ezequiel foi um homem que fez tudo aquilo que foi colocado nas suas mãos com excelência. Ezequiel foi um homem que se preparou desde pequeno para ser sacerdote. Você já vai entender onde eu vou chegar. Ezequiel, ele não foi treinado. Ezequiel não tinha o sonho de ser profeta. Ezequiel, desde pequeno, ele foi treinado para ser sacerdote. Ezequiel, desde pequeno, ele tinha um sonho, e o seu sonho era de ser sacerdote. O sonho que Ezequiel queria realizar, e era o seu maior sonho, era de ser sacerdote. Por quê? Porque ele vinha de uma linhagem de sacerdotes. O seu pai era sacerdote, ele seria o próximo da fila. O texto bíblico vai dizer que com 26 anos de idade aproximadamente, Nabucodonosor entrou em Jerusalém pela segunda vez e sitiou. E ao sitiar Jerusalém, levou consigo alguns jovens, e dentre esses jovens lá estava Ezequiel. Irmão, olha para mim, faltavam aproximadamente 4 anos para Ezequiel realizar o maior sonho da sua vida. Faltavam aproximadamente 4 anos para Ezequiel realizar o sonho que desde criança ele trabalhou, ele treinou, ele se esforçou para realizar, para acontecer, para fazer. Talvez você não saiba disso, mas dentro da cultura judaica, para se tornar sacerdote, primeiro você tinha que vir de uma linhagem de sacerdotes, e também você só poderia se tornar sacerdote com 30 anos de idade. Com 26 anos de idade, Ezequiel foi arrancado da sua geografia. Com 26 anos de idade, Ezequiel foi colocado em um outro lugar, e agora cativo, exilado. Olha para mim, no nome de Jesus. Com 26 anos de idade, faltando 4 anos para ele realizar o sonho da sua vida, ele teve que viver a experiência de ver o seu sonho arrancado de dentro de si. Volta comigo para o texto. No 30º ano, no 5º dia do 4º mês, estando eu no meio dos exilados junto ao rio Quebar, ou seja, no 30º ano, no dia do meu aniversário, eu deveria estar nesse momento lá em Jerusalém, realizando o maior sonho da minha vida. O sonho pelo qual eu trabalhei, eu treinei, eu fui exercitado. O sonho pelo qual passou do meu pai para mim. Mas eu estou, assim diz o texto, em uma outra geografia, em um outro lugar, exilado, cativo, preso, longe, vendo o meu sonho na frente de um rio chamado Quebar, vendo o meu sonho morto. De repente, Ezequiel foi arrancado do seu sonho. De repente, Ezequiel foi arrancado do seu povo. De repente, Ezequiel foi arrancado da sua geografia. Volta comigo para o texto. No 30º ano,
no 5º dia do 4º mês, estando eu no meio dos exilados junto ao rio Quebar. Eu imagino que essa história não é só a história de Ezequiel. Eu imagino que essa história é a história de muitos de nós. Pessoas que estão nessa noite, nesse lugar, e de alguma maneira estão dizendo: porque eu estou passando por isso, meu Deus. O que foi que eu fiz para ser tirado de onde eu estava? O que foi que eu fiz para viver isso? O que foi que eu plantei? O que foi que eu semeei para estar passando por essa situação? Eu trabalhei tanto, pastor. Eu lutei tanto, pastor. Eu me entreguei tanto, pastor. Observe os detalhes comigo. No 30º ano, num ano em que eu deveria estar em Jerusalém realizando o meu maior sonho, no 5º dia do 4º mês, estando eu no meio dos exilados, ou seja, agora preso, cativo, junto ao rio Quebar, numa geografia que não era minha, os céus se abriram e eu tive visões de Deus. Duas pessoas entenderam. Os céus se abriram e eu tive visões de Deus. Olha para mim. Se é para Jesus, você pode aplaudir. Nos piores dias da tua vida, nos dias de maior frustração da tua história, você pode ter as maiores revelações de Deus. Nos dias de maior frustração, eles não te impedem de receber as visões mais extraordinárias de Deus. Porque de trás, eu estou falando isso para alguém nesse lugar, porque de trás de cada frustração existe um propósito. Hoje pode ser frustração, mas olha para mim, amanhã é livramento. Irmão, eu posso te dar um conselho: para de andar por vista e começa a se mover por visão. Porque todo aquele que caminha por vista, caminha pautado naquilo que os seus olhos veem no dia de hoje. Mas todo aquele que se move por visão, ele não caminha pautado naquilo que ele vê hoje, porque ele já enxergou o amanhã. Portanto, o hoje não tem poder para parar. O hoje não tem poder para intimidar. O hoje não tem poder para cercear. Porque todo aquele que se move por visão diz: ei, está difícil, mas a vitória é certa. Aquele que caminha por visão diz: ei, o diagnóstico é de morte, mas eu sei quem tem a última palavra. Aquele que caminha por visão diz: os papéis do divórcio já estão na mesa, mas eu sei quem foi que nos uniu. Eu sinto muito forte a presença do Senhor nesse lugar. Irmão, Ezequiel estava em uma geografia que não era sua, em uma terra que não era sua, agora na condição de cativo, escravo. Contudo, ele decidiu, ele escolheu não olhar para a terra, ai Jesus, mas olhar para o alto. Eu vou repetir: diante das suas maiores frustrações, das suas maiores decepções, ele decidiu não olhar para a terra, ele escolheu olhar para o alto. E porque ele olhou para o alto, os céus se abriram e ele teve as visões mais sobrenaturais de Deus. Você lembra quando Deus pede para Abraão sair da tenda, sim ou não? Deus diz para Abraão: Abraão, sai da tenda, meu filho, e conta as estrelas. Irmão, por favor, você acha que Deus não sabia a quantidade de estrelas que tinha no céu? Você acha que Deus não sabia o número de estrelas que estava nos céus? Aliás, a palavra vai dizer que Deus chama cada uma das estrelas pelo nome. Quando Deus pede para Abraão sair da tenda e olhar para o alto, o que Deus está querendo dizer para aquele homem é: ei, Abraão, eu não te fiz
para caminhar olhando para a terra. Você é um homem cheio de promessas. Portanto, não olha para a terra, Abraão. Olha para o alto, Abraão, e tenta contar as estrelas, Abraão. O teu lugar não é olhando para as circunstâncias, Abraão. O teu lugar é olhando para mim, Abraão. Eu declaro que você até pode ter entrado no ano de 2024 olhando para baixo, mas você vai terminar o ano de 2024 olhando para o alto. Eu declaro que você até pode ter entrado no ano de 2024 preso a algo, mas vai terminar o ano de 2024 livre de tudo. Eu declaro que talvez até você esteja em Quebar, mas eu declaro no nome de Jesus, você não vai continuar em Quebar. Quebar não é o teu lugar. Quebar não vai terminar a tua história. A tua história não vai ser contada em Quebar. Irmão, a visão que você recebeu de Deus não é uma autonegação ao problema. Deixa eu repetir. A visão que você recebe de Deus não é uma autonegação ao problema. Até porque a fé não tem por objetivo te dopar. A fé não tem por objetivo te anestesiar. O que acontece é que agora, por maiores que sejam os problemas, por maiores que sejam os desafios, por maior que sejam as batalhas, por maior que sejam as lutas, irmão, olha para mim, o problema existe, as lágrimas rolam. O que acontece é que eles não têm mais governo sobre você, porque agora você tem uma visão, porque agora você tem uma revelação da parte de Deus. Ei, você até sente dor, mas ela não te governa mais, ela não te domina mais, porque você tem uma visão. Eu estou ministrando isso sobre alguém. Você tem uma visão. Deus está dando visão aberta para pessoas nessa noite. De manhã não teve isso. Deus está dando visão aberta para pessoas nessa noite. Deus está dando uma visão aberta do teu futuro agora. Deus está dando uma visão para você agora do teu futuro. Ei, tem decepção, não tem? Mas tem visão. Tem frustração, não tem, na jornada da fé? Mas tem visão. Tem choro, não tem? Mas tem visão. Tem lágrimas, não tem? Mas tem visão. Está doendo, mas tem visão. Estão tentando puxar o meu tapete, mas tem visão. Estão tentando de alguma forma me prender, mas tem visão. Nos momentos mais difíceis, nos momentos de maior frustração, os céus podem se abrir e você ter as revelações mais extraordinárias de Deus. Eu pergunto a você: o sonho de Ezequiel era ser profeta, sim ou não? Vou perguntar de novo. O sonho de Ezequiel era ser profeta, sim ou não? O sonho de Ezequiel era ser sacerdote, porque o pai dele era sacerdote. Ele vinha de uma linhagem, de uma tribo sacerdotal. Era a vez dele, faltavam apenas 4 anos para que ele pudesse alcançar o seu grande sonho. Acontece, eu não sei se eu falo, eu vou falar. Acontece, Jesus, muitas vezes Deus vai permitir com que os teus sonhos morram, para que os sonhos deles nasçam. Ezequiel tinha um sonho, Deus tinha um maior. Talvez você está triste nessa noite nesse lugar. Talvez você está triste nesse lugar porque de alguma maneira foram tantos e tantos sonhos que morreram à beira do caminho. Mas se você tivesse a compreensão plena, inteira do que Deus tem para você, eu posso te dizer algo: você não estaria triste pelos sonhos que morreu, você estaria oferecendo culto de ação de graça
por cada um deles que morreu, porque aquilo que Deus tem para você, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos a respeito dos teus pensamentos, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos a respeito dos teus caminhos. Os sonhos de Deus sempre serão maiores do que os teus. Dá um salto comigo para o capítulo 37. E eu já estou indo para o final. Ezequiel, capítulo 37. O vale de ossos sequíssimos. Agora eu te pergunto: o vale de ossos secos precisava, pastor Ivan, de um sacerdote, de um sacerdote ou de um profeta? Eu vou perguntar desse lado. O vale de ossos secos precisava dos sonhos de Ezequiel ou dos sonhos de Deus? É Deus dizendo para Ezequiel: Ezequiel, se eu deixo o teu sonho vivo, só você fica feliz. Você está entendendo, Ezequiel? Você está entendendo, Ezequiel, porque eu deixei o teu sonho morrer? Porque se eu deixo o teu sonho vivo, só você se dá bem. Mas acontece, Ezequiel, que os sonhos que eu tenho para você vão te deixar feliz, mas também vão deixar felizes as pessoas que estão à tua volta. Vem comigo para o texto, verso 1 e o verso 2. Ezequiel chega no vale de ossos secos como sacerdote, sim ou não? Não. Hoje vai ter bastante pegadinha, viu? Fique esperto. Ezequiel chega no vale de ossos secos como profeta, vivendo os seus sonhos? Não, vivendo os sonhos de Deus. E assim diz o texto: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e Ele me fez andar ao redor deles. Irmão, porque Deus colocou o profeta no meio do vale e depois o fez andar ao redor do vale? Eu te respondo: era para que Ezequiel não pisar. Jesus vai começar. Era para Ezequiel não pisar em nenhum osso. Ezequiel, muito cuidado na hora de caminhar, porque hoje são ossos, amanhã é um exército. Não pise em nenhum deles, porque hoje estão sequíssimos, amanhã são guerreiros de pé. Fala para a pessoa que está do teu lado, diz assim para ela: não pise em nenhum osso. Fala para ela: me valorize, cuide de mim, porque vai que daqui a pouco você não me vê mais. Hoje é osso, amanhã é um exército. Sabe qual é o problema, igreja? É que nós estamos acostumados a honrar só pessoas que de alguma forma podem nos proporcionar algo. Vou falar, quer dizer, ele vai falar, eu não. Sabe qual é o nosso problema? É que nós estamos muitas vezes acostumados a de alguma maneira nos associarmos a algumas pessoas com alguns interesses. Deixa eu dizer uma verdade, fofo, que talvez você ainda não entendeu. Eu vou falar, tem muita gente que você pensa que está com você por tua causa, mas não é por tua causa, é pelo teu bom momento. No dia que o teu bom momento acabar, essas pessoas vão embora. Deus coloca o profeta no meio de um vale, o faz andar ao redor do vale. Deus coloca o profeta para se relacionar com o osso. Sabe por quê? Porque Deus não se relaciona com você por causa do teu bom momento.
Deus se relaciona com você porque Ele te ama. Deus não se relaciona com você porque você tem talento, porque você tem dom. Deus não se relaciona com você por causa do teu dinheiro. Deus não se relaciona com você por causa das tuas posses. Deus não te relaciona com você por causa do teu diploma. Deus se relaciona com você. Muitas vezes as pessoas, elas se relacionam conosco porque nós estamos vivendo um bom momento. Muitas vezes as pessoas vêm nessa igreja porque essa igreja está passando por um bom momento. Muitas vezes as pessoas querem nos ouvir pregar porque nós estamos passando por um bom momento. Mas ei, tudo isso vai acabar. Tudo isso vai passar, porque tudo passa. Hoje nos ouvem, amanhã já não querem mais nos ouvir. Mas tem alguém que, por mais que as pessoas nos abandonem, vai estar sempre lá. Porque Ele não se relaciona comigo por causa do meu bom momento. Ele se relaciona comigo. Ele não se relaciona comigo por causa da minha pregação. Ele se relaciona comigo. Ele não se relaciona comigo porque eu tenho algo a oferecer. Ele se relaciona comigo. Isso se chama verdadeiro amor. Posso continuar? Versículo 2. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. O texto fala que os ossos estavam secos, sim ou não? Pegadinha. O texto fala que os ossos estavam secos, sim ou não? Não. Os ossos estavam sequíssimos. Eles já estavam em estado de decomposição. O profeta não tinha como nomear. Então o profeta disse: os ossos estavam sequíssimos. Mas o ambiente era desanimador, era tétrico, era fúnebre. Era um ambiente caótico. Dentro daquele contexto, Deus olha para o profeta e diz: Ezequiel, esses ossos, eles podem voltar a viver? Ezequiel, esses ossos, eles podem voltar a viver? Sabe qual foi a resposta do profeta? Tu sabes. Sabe por quê? Porque aos olhos do profeta não era nada fácil. Afinal de contas, ele estava entre esqueletos. Afinal de contas, ele estava em um lugar de morte. Afinal de contas, ele estava em um cemitério. Era tétrico, era fúnebre, era terrível. A resposta do profeta foi uma resposta indefinida: Senhor, aos meus olhos, tu sabes. Tu sabes. Tu sabes. Quando você não tiver respostas para dar diante de situações que batem na tua porta, posso te dar um conselho? Profetiza. Profetiza. Porque vale mais uma boca que profetiza a lábios que silenciam. Você não tem noção do que Deus pode fazer através da tua voz. Você não tem noção que a tua voz pode se tornar matéria-prima para que Deus possa operar um grande e poderoso milagre. Eu sinto tão forte a presença do Senhor. Tão forte a presença do Senhor nesse lugar. Profetiza. Não silencia, abre a tua boca e declara vida. Quando as perguntas vierem e forem difíceis de ser respondidas, profetiza, ó filho do homem, profetiza, porque Deus pode fazer de uma palavra liberada por você uma obra grande, um grande milagre. Ele pode operar o sobrenatural, Ele pode operar o extraordinário, Ele pode fazer o impossível. Não silencie diante daquilo que bate na tua porta. Profetiza! Oh. Versículo 7, eu já estou indo para o final. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, fala comigo, enquanto eu profetizava. Enquanto eu profetizava, diz o texto, houve um ruído, um barulho, e ossos que batiam contra ossos, e se juntavam cada osso ao seu osso. Irmão,
tudo isso aconteceu depois que o profeta profetizou, sim ou não? Não. Hoje é o dia. Tudo isso aconteceu antes do profeta profetizar, sim ou não? Não. Tudo isso aconteceu enquanto o profeta profetizava. Pastor, eu não entendi, eu vou te explicar. Enquanto o profeta estava profetizando, Deus já estava fazendo. Ei, Deus não vai esperar terminar esse culto para começar a agir na tua vida. Deus não vai esperar terminar esse culto para começar a agir na tua casa. Deus não vai esperar terminar esse culto para agir na tua família. Deus não vai esperar terminar esse culto para agir junto da vida dos teus filhos. Deus não vai esperar terminar esse culto para agir na tua empresa. Enquanto você profetiza, Ele age. Enquanto você profetiza, Ele cura. Enquanto você profetiza, Ele liberta. Enquanto você profetiza, Ele sara. Enquanto você profetiza, Ele vem com provisão. Pastor, Deus vai esperar fazer depois que terminar o culto? Não, Ele já está fazendo. Tem profeta, quando chegar em casa, não fica surpreso não com o que você vai ver, porque você está profetizando aqui, Ele está fazendo um milagre lá. Você está profetizando aqui, e Ele está livrando os teus filhos da morte lá. Você está profetizando aqui, e a empresa que tinha que ser fechada porque o contador disse que tinha que fechar, vai começar a avançar, vai começar a prosperar. Você está profetizando aqui, e Deus está curando lá. Versículo 7. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos, em outras palavras, bagunça, caos. Olha para mim. Às vezes Deus permite alguns caos na tua vida para colocar as coisas em ordem. Às vezes Deus permite algumas situações inesperadas na tua vida para colocar as coisas no seu devido lugar. O texto continua e diz: ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. A primeira ação de Deus no vale foi organizando. Deus está organizando a tua vida. Ei, Deus está organizando a tua história. Sabe o som que você está ouvindo, o ruído, o barulho? Fique em paz, porque é Deus colocando as coisas no seu devido lugar. Ei, irmão, no nome de Jesus, ei, fica tranquilo nessa nova estação, porque quando Deus quer colocar as coisas no seu devido lugar, quando Deus quer colocar as coisas em ordem, ai meu Deus, eu vou falar, muitas vezes algumas pessoas vão ter que sair, viu? Então não fica triste não, já que Deus está colocando as coisas em ordem no teu vale, não fica triste não se algumas pessoas saírem e outras entrarem. Não fica triste não se algumas portas se fecharem para que outras possam se abrir. Não fica triste não se algumas mesas você não puder sentar mais para poder sentar em outros lugares, sentar em outras mesas. Não fica triste não se você receber alguns nãos, porque alguns nãos, na verdade, é aquilo que vai estabelecer sobre você poder e autoridade para receber alguns sims. Não fica triste não. Deus está colocando as coisas em ordem. Deus está colocando as coisas no seu devido lugar. Ei, muitas vezes o caos que vem sobre a nossa vida é Deus agindo em nosso favor, é Deus trabalhando a nosso favor, é Deus dizendo: eu estou bagunçando. Na verdade eu não estou bagunçando não, eu estou organizando. Eu estou deixando as coisas no seu devido lugar. O casamento estava bagunçado, deixa eu organizar. A confissão de fé estava bagunçada, deixa eu organizar. Está pecando demais, está na hora de virar santo, deixa eu organizar. Para concluir, versículo 2: Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam, irmão, eu pergunto a você, é Ezequiel que está andando no vale, ou é Deus que está fazendo Ezequiel andar?
Ei, você está no vale, mas você não está sozinho. Deus está te fazendo andar. Eu estou profetizando. Ei, você até pode estar no vale que Deus permitiu com que você entrasse, mas nesse vale, Deus está te fazendo andar, Deus está te prosperando, Deus está te fazendo avançar, Deus está de alguma forma agindo em teu favor. Ei, no nome de Jesus, esse vale vai se tornar celeiro de milagres. Sabe por quê? Porque Deus está fazendo com que você caminhe nele, que você ande nele, que você se mova nele, que você prospere nele. Eu não sei para quem é essa palavra, mas Deus está... Fala para a pessoa que está do teu lado: hoje chamam de vale, amanhã vão chamar de celeiros de milagre, porque o milagre vai ser na proporção do desafio. Irmão, você lembra do primeiro milagre de Jesus, sim ou não? Foi aonde? Caná da Galileia. Acabou o vinho, a mãe de Jesus chegou e disse: fazei tudo o que ele vos disser. Jesus olha para aqueles serventes e ele diz: peguem os potes, peguem as talhas. Jesus pede para os serventes pegar as talhas e Jesus diz: encham todas elas até a borda. Irmão, se Jesus tivesse pedido para encher as talhas um pouquinho, seria apenas um pouquinho de vinho, sim ou não? Se Jesus tivesse pedido, você já vai entender, pedido para encher as talhas até a metade, seria a metade de 6 talhas cheias de vinho, sim ou não? Por que Jesus pediu para encher até a borda? Porque aquilo que Jesus faz, Ele não faz um pouquinho, Ele não faz pela metade. Aquilo que Jesus faz, Ele faz por inteiro, Ele faz por completo. Quando Jesus cura por completo. Quando Jesus salva, Ele salva por completo. Quando Ele perdoa por completo. Quando Ele liberta por completo. Ele não faz nada pela metade, Ele faz por inteiro. Os serventes encheram as talhas até a... Em que momento a água passou a ser vinho? Alguém pegou. Jesus diz: encham as talhas até a borda e levem até o mestre-sala. Eu pergunto a você: em que momento a água se transformou em vinho? Enquanto eles... Deus me pede para te dizer: enquanto você caminha, o milagre acontece. Deus me pede para te dizer: continua caminhando nesse vale, porque tem milagre para você. Continua caminhando com essa dor, porque tem milagre para você. Continua caminhando com essa frustração, porque tem milagre para você. Deus me pede para te dizer: não para, continua caminhando, porque tem milagre para você. Aleluia! Verso 2 para terminar. Agora eu vou terminar, Charles. Não fica bravo. Assim diz o texto: Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam... Os ossos eram muito e estavam na superfície. Vem comigo. Se você não pegar, eu não prego semana que vem, Leandro. Se você não pegar, eu não prego. Os ossos estavam na... Significa que eles estavam em cima. Significa que eles estavam sobre. Significa que eles não tinham sido enterrados. É Deus dizendo: eles podem estar em estado de decomposição, eles podem estar sem vida. Deus está falando isso para alguém, tá?
não tem mais jeito aos olhos do homem, mas eu não vou deixar ninguém jogar terra sobre eles. Eu não vou deixar ninguém enterrar a quem eu tenho sonhos. Eu não vou deixar ninguém jogar terra em quem eu tenho planos. Eu vou não deixar ninguém jogar terra em quem eu tenho chamado. Eu não vou deixar ninguém jogar terra em quem tem propósito. Ei, se dependesse do diabo, a tua família já estava enterrada. Se dependesse do diabo, o teu ministério já estava enterrado. Se dependesse do diabo, a tua família já estava enterrada. Se dependesse do diabo, os teus filhos já estavam enterrados. A tua empresa já estava enterrada. Mas Deus me pede para te dizer: ninguém vai jogar terra em que eu tenho chamado, em que eu tenho propósito, em que eu tenho porquê. Ei, ninguém vai jogar terra porque tem jeito, porque tem vida, porque tem propósito. Irmão, dá um salto dessa cadeira. Dá um salto dessa cadeira. Dá um salto dessa cadeira. Fala para o irmão que está do teu lado: os ossos até podem estar secos, mas ninguém vai jogar terra. Tem propósito, tem chamado, tem ministério. Sabe quem são esses ossos sequíssimos? Os teus filhos. Eu estou liberando essa palavra sobre alguém. É os teus filhos que talvez estejam mergulhados nas drogas. Ossos sequíssimos. Sabe? Esses ossos sequíssimos talvez seja um parente teu que está com diagnóstico de morte. Esses ossos sequíssimos talvez seja o teu casamento. Está se decompondo. Esses ossos sequíssimos talvez seja o teu ministério. Esses ossos sequíssimos talvez seja a tua empresa. Mas Deus me pede para dizer: não vai jogar terra, não vai enterrar, porque tem jeito, porque eu posso fazer. Hoje é osso seco, amanhã é exército. Hoje está se decompondo, amanhã está de pé. Ei, enquanto eu estiver aqui, ninguém vai enterrar. Ninguém vai enterrar, ninguém vai jogar terra. Irmão, por que você está de pé? Pergunta para a pessoa que está do teu lado: por que você está de pé? Fala para ela: por que você está de pé? Coloca o verso 10, por favor. Coloca o verso 10, porque eu vou te responder por que você está de pé. Coloca, filho. Coloca, pelo amor de Deus. Eu vou te responder por que você está de pé. Profetizei. Ai, Jesus. Profetizei como ele me havia ordenado. O Espírito entrou. Eu vou repetir porque você não pegou. O Espírito entrou. Eles viveram e se puseram em e formaram um exército enorme, um exército extraordinário.